a gente vai ter que falar de certas coisas muito duras, Riso. Ora, se existe um estado paralelo, meus amigos, que é o inimigo, direito penal do inimigo pra eles, e esse inimigo precisa ser destruído, o que a gente vai falar de pessoas que administram estados da federação, viram ministros do Supremo, como é o caso do Flávio Dino, viram ministro do Estado, como é o caso do Wellington Dias, e os seus estados, o lugar de onde eles vieram, estão na mais absoluta merda. E aí quando eu falo isso, eu falo literalmente. Tá? Esse Brasil é uma pessoa, a população do Brasil com acesso à rede de esgoto. Veja isso. O único lugar que passa de 90%, o único estado mesmo da federação é São Paulo, 94,1%. Aí você tem o Distrito Federal com 90,8%, mas nem dá pra falar que o Distrito Federal é um estado, realmente é um Distrito Federal. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, todo favelizado, mas com 89% de população com acesso a esgoto. Aí você vai ter Espírito Santo, você vê que os estados do Sul não estão numa grande situação, tá? O Centro-Oeste também não. Quem justifica, mas assim, nunca dá pra ser 100% porque você vai ter lugares rurais e tal, beleza. Aceito aí a defesa. Agora, eu não vou conseguir aceitar que o Piauí, apenas 14% da população tem acesso a esgoto, né? Vamos combinar assim, desculpas podem ser dadas, acho que um sul-mato-grossense ou um mato-grossense podem vir tentar justificar que mesmo com todo o agro os caras estão com essa taxa, que em Roraima, não sei o que. Agora, definitivamente, cara, 14,5% no Piauí e 28,2% no Maranhão são números que são absolutamente inaceitáveis. Mesma coisa os 22% do Pará, tá? Você vai ter números super baixos também em Alagoas. Você vai ter... nem tanto, mas enfim. O que eu quero dizer? Governantes que não conseguem cuidar do básico. Vamos lembrar, gente. Outro dia eu tinha dado assim, gente, os ingleses e os americanos estavam resolvendo a questão de trem, linhas férreas no século XIX. Sabe, linha férrea, processo de industrialização, não é uma coisa assim do século XXI. Nem era novidade do século XX. Isso para alguns lugares foi no século XIX. Cara, esgoto, você vai ter fórmulas de escoar os dejetos e trazer água e tal. Se eu não me engano, tá? Me corrijam aí, por favor, nerds aqui do chat. Até em Mohenjo-Daro, tá? Que era uma espécie de uma civilização pré-ariana que havia na Índia. Você tinha banhos públicos, você tinha... provavelmente algum tipo de escoamento de dejetos. Eu tô falando aí algo que durou até mais ou menos 1400, 1500 a.C., tá? Se eu for falar de Roma tinha a cloaca máxima, que inclusive tem trechos dela, do sistema de esgoto original da Roma republicana, usados até hoje. Esgoto. A ideia de que você que vai viver num centro altamente... densamente povoado, você não querer caminhar sobre as próprias fezes ou de não jogar tudo no chão, assim, é uma ideia já bem antiga, galera. O ser humano já teve que lidar com esse problema. O fato dos governantes brasileiros não ligarem pra esse assunto deveria ser um escárnio, mas não é só isso. Existe uma correlação. Os estados onde não tem esgoto são também os estados onde o analfabetismo é alto, onde a dependência do estado é altíssima, onde a pobreza como um todo é alta e a desigualdade é alta demais. Então tudo de ruim rola ali. Só que esses caras, por conta do nosso maldito pacto federativo e por conta do nosso modelo democrático, eles têm muito poder. O Wellington Dias do Piauí é ministro de Estado. O Piauí também tem um ministro do STF. O Cássio Nunes é do Piauí. Um dos políticos mais poderosos do Brasil que pretende ser vice-presidente da República do Tarcísio, o Tarcisião fazendo obra lá, é o Ciro Nogueira do Piauí. Então você tem três homens altamente influentes. Um no poder executivo, que é o Wellington Dias. Outro, que foi do legislativo, mas acho que é o organizador político mais influente do Brasil, que é o Ciro Nogueira. E outro no judiciário, que é o Cássio Nunes, do Piauí. E o Piauí, em termos de liderança e governança, é o pior lugar do Brasil. Mas tá lá a elite do Piauí, todo influente atuando aqui. Essas pessoas não tinham que ter o direito de ser influentes. Veja o que elas fazem com a própria população. O povo do Piauí é analfabeto funcional, pobre, dependente de auxílio, dependente de bolsa, andando sobre os próprios dejetos.
E os seus políticos querendo participar do grande jogo nacional. Ciro Nogueira falando de cassino por aí. Ah, eu fiz um post aí, né? Quem não tem esgoto não deveria ter representação política no Senado. É ridículo atribuir poder a quem faz seu próprio povo viver na merda. E eu vi, teve gente... Ah, esse aí, né? Esse é um imbecil. Esse aqui dá até pra explicar. Ele saiu da Soberana e ele entrou pro PCdoB. Como, né, o Maranhão é citado e o Maranhão virou por um bom período de tempo curral do PCdoB com o Flávio Dino, né? Aí não pode falar. Ele vem, não, aqui nesse post não tem crítica nenhuma, não tem elaboração nenhuma. Sim, é um tweet, cara. Ele não é um tratado, é um tweet. Só tem uma coisa, mas eu não posso dizer se não vai aparecer na minha porta um oficial de justiça com a liberdade de expressão defendida pelo MBL nas mãos. Exatamente, cara. A nossa liberdade de expressão às vezes vai de oficial de justiça. Esse post exalta só uma coisa, vocês sabem que é? Sim. Exalta que a gente vai mexer, inclusive, com a turma do Flávio Dino, que, né, faz esse tipo de merda no Maranhão. Exalta que a gente vai tratar da questão dessas elites brasileiras, sim. E nós vamos falar numa boa. Ele falou que a gente que eu não elaboro um tweet, naturalmente um tweet, né? Mas acho que pra bom entendedor, minha palavra basta. Alguém aqui discorda que não faz sentido. Assim, ó, imagina você ser um governante, não, um administrador de uma empresa muito ruim. Empresa que tá indo na merda. Empresa é uma bosta, os números da empresa são terríveis. Aí você fala, vou pegar esse administrador dessa empresa, que tem os piores resultados possíveis, e eu vou colocar ele aqui no board da Apple. O que você acha que vai acontecer com a Apple? O que você acha que vai acontecer com a Apple? Né? É isso que nós fazemos, nós pegamos as lideranças dos piores estados do Brasil e colocamos eles em grandes posições de poder. E imaginamos que algo diferente de um Piauí vai acontecer. Não, meus amigos, vai acontecer, assim, o Brasil vai ficar muito piauizado. Vai ficar. Clica ali no meu tweet. Eu vou mais fundo, porque tem que ir bem fundo nessa história. Detalhe, isto é uma libertação para a população local. Piauí sem Ciro Nogueira e Wellington Dias, Maranhão sem Dino e Sarney, Amapá sem Alcolumbre, Pará sem Barbalho. Esses estados precisam de uma intervenção federal para arrumar a casa. Do jeito que tá, é esculhambação e exploração da pobreza. Eu vou mais fundo, eu que tem que ir fundo. A democracia faz mal para esses estados. Tem alguém do Amapá, do Piauí, do Maranhão aqui no chat? Quero que vocês coloquem, a democracia faz bem para os estados de vocês? Olhe sua representação no Senado, olhe os prefeitos das cidades de vocês e me digam com muito carinho, a democracia faz bem pra vocês? Ver esses bobos, né? Isso, por favor, nos salve, Guaxinim, diga pra nós quem pode ou não votar, traga sua sabedoria. Definitivamente, as elites políticas administram vocês e que compram o voto da população mais pobre, porque, lembrando, nem todo mundo é uma vítima perfeita, nem todo mundo é um vilão perfeito. Todo mundo é vítima e vilão ao mesmo tempo. A pessoa mais pobre vende o voto dela. Ela nem entende essa noção de democracia. Essas pessoas estão ali. E o sistema democrático não está operacional. Aquelas pessoas não estão, na prática, aquele Estado, ele não está viável do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, a externalidade do nosso sistema, os representantes enviados para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Federal, para o Senado Federal, e mesmo para cortes superiores, tem uma função deletéria. Eles são, vamos dizer, grandes expoentes do patrimonialismo, que é a verdadeira ideologia do Brasil. Um cara botou, Bruno Oliveira, democracia serve para perpetuar essas famílias no poder. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que estados muito pobres ou municípios muito pobres e inviáveis deveriam ter uma intervenção federal? Você colocar um interventor, elas ganham um status de território, igual o Tocantins, que era um território. É um território, ó. O Piauí será um território, vamos colocar interventores lá com um objetivo básico, cumprir indicadores. Você vai tirar no Piauí em 5 anos a cobertura de esgoto de 14% para 50%, te vira. Você vai pegar a dependência do Estado, pessoas que recebem Bolsa Família e que não estão trabalhando PJ ou CLT, que seja, você vai diminuir em 25%. Você vai dar um planejamento, vai arrecadar tanto, tal. Bota a porra do interventor. Arrumou a casa, os números do IDEB melhoraram. Melhorou? O analfabetismo diminuiu, tal. Beleza. Volta aí a ter representação política e comece a mandar políticos e ver se melhora. Do jeito que tá, meus amigos, a gente tá perpetuando a loucura. Alguém aqui, assim... você fez a enquete? Vamos ver com a enquete. 99%. 97%. 97%. Amigo, é verdade, porque é verdade. Vocês podem falar que não é a mensagem mais bonita que eu tô passando, que é o recado. Mas a verdade é verdade. A não ser que vocês falem, não, olha só, nós
precisamos ser governados pelo Wellington Dias no Piauí. Tá bom, cara, depois, né? Não, os barbalhos têm algo a agregar. Se a gente não entender, e olha só, essa é uma crítica marxista que eu vou fazer aqui, que essas estruturas se amarram no jogo democrático, o jogo democrático se torna em grande medida, vamos dizer, um palco, onde essas relações estruturais de poder, relações econômicas, relações patrimoniais, elas estão rolando no baixo. Enquanto você ficar negando e ficar falando, não, na verdade as pessoas estão votando no que elas querem, você vai estar se iludindo. A gente precisa, eu vi o Gilmar Mendes falando em, olha, todos nós somos admiradores da China. E ele tá falando isso porque nesse instante o STF tá legislando sobre liberdade de expressão e controle das redes sociais. Ninguém mais liga sobre esse assunto. O MBL se mobilizou pra caramba, a gente conseguiu barrar isso em 2023. Agora, eu não sei como barrar isso no STF. A gente não sabe, a gente pode alertar. Ó, presta atenção, vai acabar a liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil, sim. Vai ter rede social fechando no Brasil, sim. Pode ser que venha um lobby americano fudido aqui, e aí eventualmente eles cedam, tal. Mas tá rolando isso agora, tá? Gilmar Mendes falou que tá inspirado pela China. Citou lá, acho que é o Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, importa que ele caça rato, tal. Beleza. Vocês podiam olhar, né, aquela coisa dos mandarins chineses, a lógica dessa burocracia do Partido Comunista, que vai e é obrigada, quando vai administrar um determinado território ali dentro da China, tem que cumprir indicadores. O cara cresce no partido mediante desempenho que ele tem no cumprimento de indicadores de crescimento e desenvolvimento humano dos mais diversos que tem nas regiões da China. Isso ninguém quer, né? Esse elemento da China, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer, porque o modelo brasileiro é o seguinte, como é que ele é construído? É pra gente ter democracia no sentido de perpetuação dessas oligarquias vagabundas que administram o Brasil. Então nisso vai ter o nome de democracia. Sem nenhum compromisso com desempenho. E do outro lado, o Brasil mais cosmopolita e o Brasil desenvolvido que reclama e que quer resolver, esse vai ser calado. Porque o arranjo brasileiro é único. É um arranjo com elites muito antigas e arcaicas, que querem ter certos valores progressistas em determinada medida, administrando nacos do território brasileiro, se utilizando de instrumentos de distopias autoritárias para controlar a classe média e as pessoas que vão ver que isso aqui é uma farsa, para que elas sejam escravas desse regime distópico e sustentem o game. E sustentem funcionário público, famílias e oligarquias políticas, alguns grupos empresariais. E esta merda não vai dar certo. Essa merda é um fracasso. E o Brasil é um fracasso. O Brasil é um caso de fracasso.